Olá, alunos! Hoje vou falar rapidamente sobre a formação da unidade e da diversidade do povo brasileiro. Para isso, eu vou me basear na obra O Povo Brasileiro de Darcy Ribeiro, grande sociólogo. O Brasil, segundo Darcy Ribeiro, possui três povos formadores: os indígenas, os portugueses e os africanos. Cada um desses povos foi muito importante para a formação do nosso país. Por exemplo, os indígenas deixaram grandes marcas na agricultura brasileira. Muitas técnicas que eles usavam passaram a ser usadas ao longo da nossa história. Algumas coisas que eles plantavam, como mandioca, tabaco, também se incorporaram em nossa cultura. Outra coisa é o banho diário. É graças à influência dos indígenas que o brasileiro passou a tomar banho todos os dias. Quando a gente olha para os portugueses, claro, por eles terem se tornado os colonizadores do Brasil, a influência deles é muito grande, muito vasta. Por exemplo, na língua. A língua portuguesa é a nossa língua oficial. Outro exemplo é toda a configuração política que foi se formando no Brasil, a organização do Estado brasileiro. Outra coisa, algumas marcas na cultura, na personalidade do povo brasileiro. Um exemplo é o personalismo. Muitas pessoas no Brasil valorizam mais o diploma do que o aprendizado. Valorizam mais o título, o cargo, do que quem realmente essa pessoa é. Isso é uma herança que nós recebemos dos portugueses. Os portugueses eram assim e muitos brasileiros acabaram se tornando assim também. Muitas festas, como carnaval, festas juninas, a religião católica, tudo isso foi trazido ao Brasil pelos portugueses. E os africanos também foram muito importantes em nossa história. Os africanos deixaram marcas culturais como a capoeira, o óleo de dendê, os tambores na música, várias coisas na língua portuguesa também vêm das línguas trazidas pelos africanos, enfim. Falando em língua, tem muita palavra indígena no Brasil também que são usadas até hoje. Palavras como nomes de cidades, Bauru, Anhanguera, Botucatu, etc. Então esses três povos deixaram muitas marcas importantes. Esses três povos ajudaram a formar o Brasil. E claro, esses três povos começaram a conviver em nosso território, começaram a se relacionar aqui. Não foi uma relação pacífica, harmoniosa, houve muita tensão, muito conflito, muitas injustiças nessas relações. Porém, de alguma forma esses povos se relacionaram e foram formando uma nova cultura, a cultura do povo brasileiro. Então, quando a gente olha para a língua que nós falamos, ela não é 100% portuguesa. Ela tem elementos da língua indígena, das línguas indígenas que aqui existiam. Ela tem elementos das línguas trazidas pelos africanos. Quando a gente olha para o samba, ele é uma mistura de elementos da música africana e elementos da música portuguesa, ok? Então foi havendo essa aculturação, essa mistura entre as culturas formando uma cultura nacional. Só que reparem, cada região do Brasil acabou se tornando um pouquinho diferente da outra. Então o Brasil ele tem uma unidade, mas ele também tem uma grande diversidade. Como se formou essa diversidade? Por que o Sul é tão diferente do Norte, que é tão diferente do Nordeste, que é tão diferente do Sudeste e do Centro-Oeste? Podemos citar alguns motivos. Primeiro, o tamanho do território. O Brasil é muito grande, então não dá para esperar que seja um povo igualzinho em todos os cantos do país. Cada região tem um solo diferente, um clima diferente, uma vegetação diferente. Então, as pessoas acabam criando formas de trabalhar, formas de se vestir, formas de se adaptar diferentes. Então, isso mexeu com a formação cultural e socioeconômica de cada região do Brasil. Outra coisa, as regiões elas ficavam tão distantes umas das outras que elas acabavam se desenvolvendo como ilhas. Então o norte não se conectava muito com o sul, que não se conectava muito com o nordeste, então as regiões foram se desenvolvendo mais ou menos de uma forma separada umas das
outras, ok? Naquela época não existia internet para ver essa troca de informações, esse relacionamento que nós temos hoje, não tinha TV, não tinha rádio, então esse distanciamento entre uma região e outra foi também contribuindo para que elas se tornassem tão diferentes. Outra coisa, cada região criou sua atividade econômica própria, então em algumas regiões predominou o açúcar, a produção açucareira, em outras regiões a mineração, em outras regiões a pecuária, em outras regiões a extração da borracha. Então, essas diferentes atividades econômicas também marcaram muito a formação de cada região do Brasil. E os diferentes fluxos migratórios. Em alguns lugares você vê maior presença do africano. Por exemplo, onde tinha a produção de açúcar, você vê mais ali a presença do africano. Em outras regiões você vê mais a presença do indígena, como na região norte. Em outras regiões você vê mais a presença de outros imigrantes de outros lugares do mundo que vieram aqui para o Brasil, como a região sul, onde a partir ali do século XIX começaram a se estabelecer italianos, espanhóis, alemães, etc. Então, os fluxos migratórios foram diferentes entre as regiões. Para algumas regiões foram mais africanos, para outras foram mais italianos, para outras ficaram mais os indígenas, enfim. E os portugueses de uma forma geral em todas as regiões do Brasil, ok? Então era isso que eu queria ensinar para vocês hoje, um pouquinho sobre a formação da unidade e da diversidade do povo brasileiro. E nesse momento o meu cachorro está uivando por causa do apito da fábrica de óleo. Um forte abraço a todos e até a próxima.